Glória a Deus. Boa noite, família. Que bom, que alegria poder estar aqui junto com você de novo. Eu sempre falo isso toda quinta-feira, né? Às vezes no domingo também, quando me deixo subir aqui, eu falo exatamente a mesma coisa. Sabe por quê, gente? Cada encontro é diferente do outro. É sempre muito importante a gente estar junto. Sempre muito importante eu conseguir ver você. Saber que você está aí, do outro lado da telinha, aí pela internet, acompanhando a gente. Isso é um privilégio, gente. Eu não sei quantos estão cientes do que está acontecendo na Nigéria. A Nigéria está havendo uma grande perseguição aos cristãos. E ninguém lá está arredando o pé, não. O cara vai lá, queima o templo. O que eles fazem? Adoram dentro do templo queimado. Aí a gente tem, né, toda essa alegria, essa facilidade de poder estar aqui cultuando. Então, nosso coração se enche com isso, a gente fica muito feliz. Antes da gente trazer a palavra de Deus, eu queria lembrar você uma coisa. Vocês viram aí há pouco, né, um anúncio que a gente está sempre repetindo a respeito do nosso app. É importante você que é membro da nossa igreja ter esse app aí no teu celular. Muito em breve você vai precisar dele para fazer muita coisa aqui na igreja. Então, se você ainda não baixou, baixa aí o app, coloca ele aí no teu celular, faz o teu cadastro, pode colocar todos os seus dados, não há risco, não há perigo nenhum. É uma empresa muito séria. Para você ter uma ideia, é a maior empresa de tecnologia para igrejas de toda a América Latina. Ou seja, não é só do Brasil. Então é uma empresa grande, uma empresa confiável. Pode colocar, tá bom? Muito em breve a gente vai ter muita novidade aí, vai ter muita coisa legal para a gente poder estar aí compartilhando com você através do nosso app. Bom, gente, eu não sei você, mas quando eu sinto um cheiro muito forte, eu começo a espirrar. E às vezes eu fico até envergonhado. Não tem aquelas mocinhas que ficam no shopping com uma amostra de perfume, né? Vai oferecendo, não, muito obrigado, muito obrigado. Por quê? Porque alguns tipos de perfume me fazem espirrar. E é chato, né? Você ficar com o nariz ali espirrando, dando aquela irritação. Isso também não me impede de sentir uma fragrância, um excelente perfume. E como é bom, né? Eu acho legal, tem gente que gosta de andar cheirosa, tem gente que tem um perfume assim, que ele é agradável, não é? Você sente ele, não é aquela coisa muito forte, também não é aquela coisa muito fraca, mas você sente aquela coisa gostosa, aquele cheirinho que é bom demais. E eu queria fazer uma pergunta, você gosta de usar perfume? Se não quiser responder, não tem problema não. É bom, né? Perfumezinho é muito gostoso, é muito legal. Perfume, ele fala muito, gente, vocês não fazem ideia. Você vai falar assim, meu Deus, hoje então vai ser o Renato falando de perfume a noite inteira agora. Não vai ser não. Cada um tem o seu perfume preferido. E isso fala de uma coisa que é muito interessante. Isso fala um pouquinho de identidade. Por exemplo, algumas pessoas gostam do perfume A, algumas pessoas da fragrância B, da fragrância C. E eu acho legal, porque isso fala do quanto nós somos diferentes, né? O quanto nós, filhos de Deus, o quanto nós, enquanto humanos, somos diferentes. E ao mesmo tempo que nós somos diferentes, nós vivemos essa unidade, que é a igreja de Jesus. Então a gente glorifica a Deus, porque Deus ele trabalha na igreja e através da igreja com pessoas que são tão diferentes. Você vê algo que poderia ser aparentemente banal, não é? Que é a questão da pessoa gostar de um perfume, tem uma importância gigantesca. Nós, quando falamos de perfume, a gente está falando de alguma coisa que é muito íntima. Por exemplo, eu não posso presentear alguém com um perfume sem saber se a pessoa gosta daquela fragrância ou não. Então, quando eu tenho intimidade com alguém, quando eu conheço aquela pessoa, quando eu converso com aquela pessoa, né? Quando eu chego até o ponto de saber qual é o perfume que aquela pessoa gosta, então eu posso presenteá-la com aquele perfume. E isso fala da individualidade, isso fala da identidade, isso fala de você ter intimidade com aquela pessoa. Você já deve estar sacando mais ou menos aquilo que a gente vai falar nessa noite, né? Quando a gente fala de perfume, é quase certo. O perfume que a pessoa costuma usar fala dessa identidade. Por exemplo, quando uma pessoa passa perto da gente, ou passa aqui no pátio, ou passa próximo a gente sente aquela fragrância gostosa, você fala, opa, fulano está chegando, fulano está na área, fulano está passando por aqui, fulano está passando por ali. Isso aí fala um pouquinho da pessoa. Existem pessoas que gostam muito de perfume, mas gostam de uma maneira exagerada, não é? Ao meu ponto de ver. De repente, para a pessoa vai falar assim, não, para mim não.
Aonde eu moro, por exemplo, é muito interessante, né? As pessoas descem a escada do prédio e dentro da minha casa, de portas fechadas, eu consigo sentir a fragrância do perfume daquela pessoa. E você fala assim, uau! Aí você vai falar assim, tá, Renato, beleza, mas o que isso tem a ver? Eu quero dizer para você da importância que isso tem. Às vezes, quando as pessoas estão saindo, né, para o seu trabalho, logo de manhã cedo, né, quando as pessoas passam na rua e você cruza por elas, você sente aquele perfume forte. É verdade ou não é? Eu estou falando besteira, gente? Você sente aquele perfume, né? Poxa, e é legal. Quando você sente aquele perfume é gostoso. Então o perfume ele tem uma importância. E eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Não fosse a palavra de Deus que me chamasse a atenção para o que a gente vai falar nessa noite, eu fiquei assim intrigado com essa questão de perfume. E provavelmente você deve estar aí se perguntando, não é? Se você ainda não entendeu o que a gente vai falar nessa noite, você deve estar pensando aí, o que o Renato está falando tanto de perfume? Será que ele agora pegou uma franquia, abriu uma loja? Será que de repente está com uma revistinha? Daqui a pouco vai falar, gente, faz o pedido aí, fazer o pedido aí fala comigo aí, entendeu? A gente está aí. Não é isso. O que eu quero falar para vocês é sobre algo muito tranquilo, é algo que é muito interessante. O que nos interessa é que nos tempos do Novo Testamento não deveria ser muito diferente. Tudo isso que eu narrei para você, provavelmente você vive também. Aonde você mora, você sabe qual é o perfume que o teu vizinho usa, não é? Talvez não saiba de nome, mas pela fragrância, não é? E no Novo Testamento, nós entendemos que não é muito diferente, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele nota que ele fala algo que é tremendo e que eu fiquei meditando durante um bom tempo, porque ele diz o seguinte, que Deus nos usa com o perfume do conhecimento de Cristo. E aí é claro que a gente começa a meditar na palavra de Deus, que ela é maravilhosa, ela é rica. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos, a palavra de Deus abre o nosso entendimento, ela traz alegria para a gente. E a princípio, quando a gente lê isso, se a gente não prestar atenção, não parar, não meditar, não ter isso aqui como algo que seja muito especial, às vezes a gente acaba se perdendo. O conhecimento de Cristo, ou seja, a vida com Ele, mostra a quem está próximo de nós a beleza, a leveza, a ternura de conhecer o Senhor. Da mesma maneira como nós gostamos de uma marca de perfume, e as pessoas quando se aproximam de nós, quando passam por nós, identificam quem nós somos, da mesma maneira, eu e você, cristãos do Novo Testamento, novas criaturas, também carregamos o perfume do conhecimento de Cristo. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é algo que a gente deveria estar com uma alegria, a gente devia estar com um gozo, com um regozijo gigantesco. Por quê? Gente, nós somos as pessoas a qual o mundo está podendo hoje ter acesso a Jesus, ter acesso a Deus. Há 2 semanas atrás, a gente esteve falando aqui sobre cartas lidas. Eu não sei se você estava aqui, se você não estava, está lá na internet, né? Você pode dar uma olhadinha lá. E a gente enfatizou isso, que nós hoje, a nossa vida hoje, fala muito do Evangelho, fala muito da salvação. As pessoas hoje elas não têm Jesus para olhar. Hoje elas não têm Jesus físico para poder seguir, mas tem a mim e tem a você. Então as pessoas hoje conhecem a Jesus através de nós, Igreja do Senhor. Eu tenho praticamente certeza que você acabou se convertendo, conhecendo a Jesus, por quê? Porque alguém pregou o Evangelho para você. Alguém da igreja chegou para você e falou do amor de Deus, e o Espírito Santo tocou no teu coração, e você se rendeu a Cristo, e graças a Deus hoje você está aqui, hoje você está aí pela internet. Da mesma maneira, Deus quer fazer isso conosco, comigo e com você. Então as cartas lidas e o perfume de Cristo têm essa similaridade, que é mostrar Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 14 e 15, e agora sim a gente vai ler a palavra de Deus e vai entender melhor o que ele estava querendo dizer. A palavra diz o seguinte: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Veja que isso é uma afirmação. Paulo não estava aqui escrevendo com qualquer tipo de dúvida, ele estava aqui cheio do Espírito Santo, e veja que ele escreve isso aqui com uma certeza. Não é que Deus talvez ou de vez em quando nos conduz, não, Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Jesus, em Cristo. E por nosso intermédio, através de nós, Ele exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Por quê?
Para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu coração, Senhor, se alegra nessa noite com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é cura, Tua palavra é vida, Tua palavra é santa. Senhor, e que privilégio nós temos, ó Deus, de aonde nós estivermos, aonde nós andarmos, os lugares aonde nós frequentamos, aonde quer que estejamos, ó Pai, possamos estar exalando esse perfume maravilhoso, que é o conhecimento de Cristo Jesus, que é termos sido feitos novas criaturas, vivermos para Ti. Abençoa, Senhor, nessa noite, essa palavra, não por causa de mim, Senhor, mas por causa dos meus irmãos, que o Senhor continue falando ao coração deles, assim como falou ao meu, Pai, e que assim possamos sair daqui nessa noite, com essa convicção, com essa alegria, com esse regozijo, porque o nosso nome, Pai, está escrito no livro da vida. Que bom, Senhor, que bom é poder sermos, ó Deus, observados por Ti e usados por Ti, para abençoar outras vidas. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Vejamos o que esses dois versículos eles falam para nós. Primeiro, vai dizer o seguinte: contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Como eu disse ainda há pouco, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma afirmação: Deus sempre nos conduz vitoriosamente. A questão, e aqui a gente precisa destacar isso, é que isso foi confundido muitas vezes no caminhar da igreja. Viver vitoriosamente em Cristo não é viver sempre bem. Eu sempre repito isso para você, porque algumas pessoas elas entram em crise com isso, né? O pastor Renato pregou que agora a gente vai viver vitoriosamente, então é só vitória, só vitória, só vitória. Claro, em Cristo nós já somos vitoriosos, nós não seremos, não é algo para o futuro, é algo que já aconteceu, e nós estamos vivenciando isso. Mas aí, Renato, mas eu tenho problema, tem luta, tem dificuldade, o inimigo se levanta toda hora contra mim. Novidade, é comigo também, tá? Acontece exatamente a mesma coisa. Mas nós temos uma posição, e que posição é essa? Vitoriosos em Cristo Jesus. E a gente não pode abrir mão disso, gente. O inimigo ele tenta todo o tempo dizer: tu é vitorioso nada, cara. Aí tu pensa uma opção de besteira, entendeu? Pô, tu age de maneira às vezes esquisita. Pô, às vezes teu testemunho não é lá aquele testemunho que deveria ser. Não aceite esse tipo de acusação. Isso é coisa do inferno. É o inimigo que é o acusador, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos leva a uma compreensão. O amor, como eu disse ainda há pouco, a ternura, o cuidado que nós exalamos para o mundo é o mesmo cuidado que Deus tem conosco. Nós só podemos mostrar ao mundo esse cuidado, esse amor, essa ternura, esse tratamento de Deus, porque nós vivenciamos isso em nós mesmos. Então comece a viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Comece a viver pensando que você crendo que você já é vitorioso. E nós precisamos entender, queridos, que isso não é um atributo nosso. Nós não somos vitoriosos porque nós somos bonzinhos. Nós não somos vitoriosos porque a gente faz tudo certinho, até porque a gente não consegue fazer tudo certinho. Nós somos vitoriosos pela graça do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos faz vitoriosos. E isso tem um propósito. E esse propósito, novidade, não é? Eu sempre falo isso, não somos nós. Não é para que a gente possa andar por aí batendo no peito: eu sou vitorioso, filho de Deus, Deus cuida de mim. Eu sei, tudo isso é verdade, mas não é para isso. Deus nos faz vitoriosos com um propósito. A fim de quê? A fim de que as pessoas que possam estar olhando para nós, que as pessoas possam estar sentindo o perfume magnífico de Jesus, do conhecimento dele, possam exalar esse perfume e possam viver: eu quero viver vitorioso assim como fulano é, como Bertrano é, como Cicrano é. Eu quero viver dessa maneira. As pessoas elas vão ver Cristo em mim e em você. Todos querem ser vitoriosos, queridos. Eu não conheço uma pessoa, né, por pior que ela esteja da cabeça, que ela vai dizer assim: não, eu quero viver na tristeza. Eu quero viver uma vida miserável. Eu quero viver uma vida de derrota atrás de derrota. Se alguém falar isso, gente, precisa de tratamento urgente. Precisa ser expulso esse demônio que está tentando destruir essa vida. Porque normalmente a gente não quer. Normalmente todos nós queremos ser vitoriosos. Todas as vezes nós queremos o quê? Acertar o alvo. Todas as vezes a gente quer fazer o melhor. A gente quer viver bem. A gente quer viver de maneira progressiva, de maneira feliz, de maneira alegre. E isso, queridos, é algo que precisa estar na nossa mente. Não somos somente nós. Só
que o que acontece? Esse desejo, muitas vezes, de querer viver uma vida vitoriosa, algumas pessoas se confundem por causa da humanidade. E a gente precisa ter isso muito bem resolvido dentro da nossa cabeça. É por isso que a gente coloca tudo sobre Jesus, aos pés de Jesus. A gente leva tudo para Ele. Essa frase ela tem sido repetida inúmeras vezes, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós não somos o fim. Tudo é Ele que faz por nós. Até mesmo o fato de nós sermos vitoriosos é Ele que nos dá a vitória em Cristo Jesus. A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre isso. Então eu preciso entender que a vitória ela não vem porque eu sou alguém que vai forçar a vitória. Eu não sou alguém que vai provocar a vitória. Eu sou alguém que vive a graça de Deus. E porque nós vivemos a graça de Deus, o Senhor manifesta a vitória de Jesus, que é vencedor em todas as coisas, através da tua vida. Entenda isso, queridos. Isso é algo maravilhoso, é algo revelador. Quantos hoje você conhece que aparentam a imagem de serem vitoriosos? Quantos hoje, talvez você olhe e você veja assim, olha, fulano está bem, hein? Olha lá, tem um carrão, tem uma família, tem isso, tem aquilo, mas às vezes é uma pessoa que vive triste. É uma pessoa que tem uma aparência, e cuidado com os nossos olhos humanos, porque nós temos algumas concepções erradas a respeito do que é viver vitoriosamente. Algumas pessoas elas vão olhar para alguém que é bem sucedido financeiramente, e ser bem sucedido financeiramente é muito bom, eu creio que Deus quer isso para nós, mas entenda uma coisa, isso não é o retrato de alguém vitorioso. Vitorioso é aquele que diz não ao pecado. Vitorioso é aquele que vive rendido a Cristo. Vitorioso é aquele que se coloca aos pés do Senhor Jesus Cristo e diz assim, Senhor, eu dependo de Ti para todas as coisas. Se não for o Senhor na minha vida, eu não posso nada. Se não for o Teu Espírito, Deus, Davi teve essa concepção, ele falou, não retire de mim o Teu Espírito, porque ele sabia, sem Deus eu nada sou, sem Deus eu nada posso. Muitos hoje possuem bens, possuem patrimônio, mas não são vitoriosos, e a gente precisa parar para pensar sobre isso. O fato de hoje de nós estarmos seguindo a Jesus, o fato hoje de nós estarmos vivendo a nossa vida com Jesus, não significa que a gente vai viver uma vida abastada. E eu não estou querendo, gente, eu preciso que você entenda isso, eu não sou um desequilibrado. É claro que Deus não quer ver ninguém em miséria. Deus não quer ver você com fatura do cartão lá, gritando, não quer você recebendo ligação toda hora, oi, bom dia. Não quer. Deus não quer nome de ninguém no Serasa. Deus quer que a gente tenha uma vida e vida em abundância, uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de prosperidade em todas as áreas, uma vida com saúde, uma vida com paz. É isso que Deus quer. Então a gente não pode confundir isso e às vezes pensar que vai viver vitoriosamente dessa maneira. Deus quer algo diferente para nós. Ele quer que nós sejamos vitoriosos em Jesus. Eu já disse há pouco, o vencedor em todas as coisas, e Ele mesmo nos conduz dessa maneira. Você quer um segredo? Dizem que, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, não é? Mas a verdade é a seguinte, gente, você quer viver vitoriosamente? Viva na dependência de Jesus todos os dias da sua vida. Quer viver vitoriosamente? Diga assim, Senhor, eu não posso, eu preciso de Ti. Os passos que a gente precisa dar, precisam ser passos que a gente peça a direção a Deus. A todo momento nós precisamos fazer escolhas, pela direita, pela esquerda. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me oriente. E aí sim, nós vamos viver uma vida vitoriosa. Quando nós colocarmos a nossa vida diante de Jesus, quando nós realmente pararmos de tentar na nossa ansiedade, no nosso desejo de que as coisas aconteçam no nosso tempo, não é? Pastor Marcos estava pregando domingo falando sobre o Kairos e falando sobre o Cronos de Deus. E estava falando que às vezes as coisas não funcionam, por quê? Porque a gente quer que as coisas funcionem no nosso tempo. E não é no tempo de Deus. E aí a gente mete a mão pelos pés e acaba fazendo coisas que... E aí depois, Deus não me abençoa. Não é que Deus não nos abençoa. É que às vezes a gente quer ultrapassar a linha. Às vezes a gente quer empurrar Deus. Às vezes a gente quer puxar a mão de Deus para... Senhor, traz a sua mão para cima de mim e me abençoa. Não é assim, gente. Tem um momento certo. Por isso que é importante esse sentimento, esse desejo de dependência. E assim, vivendo vitoriosamente, passamos a exalar o perfume de conhecermos o Senhor.
E ele vai dizer na segunda parte do versículo 14: e por nosso intermédio, ou seja, através de nós, exala em toda parte. Veja que não somos nós que exalamos, é ele que exala o bom perfume do seu conhecimento. Gente, conhecer a Jesus faz toda a diferença aonde quer que a gente esteja. Conhecer a Jesus muda situações, muda ambientes. Conhecer Jesus muda a vida das pessoas. Conhecer Jesus cura os enfermos. Conhecer Jesus salva aqueles que estão perdidos. Conhecer Jesus liberta aqueles que estão cativos. A maior bênção que a gente poderia ter, nós já recebemos: a salvação de Cristo Jesus. Vivemos com Ele a cada dia, exalarmos o bom perfume dEle para todas as pessoas, mesmo como diz aqui na palavra, aqueles que conhecem e aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E a gente vai entender isso daqui a pouco melhor um pouquinho. Entenda que em todos os lugares que nós vamos, as pessoas sentem esse maravilhoso perfume do conhecimento de Jesus. Eu tenho certeza, e é claro que eu não vou perguntar, você sabe disso. Provavelmente, em algum momento na sua caminhada cristã, alguém virou e perguntou assim: tu é crente? Tu é cristão? Você é evangélico? Eu tenho certeza que alguém te perguntou isso. E às vezes a gente fica até envaidecido por causa disso. Nossa, que legal, estou dando bom testemunho. Mas entenda uma coisa, é bom isso, claro que é bom, não é? Mas entenda que isso acontece por quê? Porque o Espírito Santo revela a essas pessoas. Ele mostra para elas: olha, está vendo ali o meu filho? Está vendo essa pessoa? Ela é diferente, ela tem algo diferente, ela tem algo que ela pode te oferecer para você que é diferente. Você vai sentir a leveza, você vai sentir a paz. Quando a gente chega nos lugares, queridos, o lugar tem que se transformar. Quando nós pisamos os nossos pés em algum lugar, aquele lugar precisa ser diferente. Por quê? Sempre falamos isso para você: nós carregamos a presença. Lá no Antigo Testamento, vinha a galera carregando a arca, né? Tinha todo um cuidado para poder carregar a arca da aliança. E dentro dessa arca estava a presença de Deus. E eles precisavam carregar elas e colocavam ela com aquelas hastes, não é? Carregando aquele baú todo folheado a ouro, todo cheio de ouro. Folheado não, forrado de ouro, né? E as pessoas carregavam aquilo. Não, gente, hoje essa presença está dentro de mim e de você. A palavra diz que quando ela chegou na casa do acho que é Obed-Edom, se eu não me engano o nome dele. Gente, a casa do cara prosperou. Por quê? Porque Obed-Edom era bonzinho? Não! Porque a presença estava lá. Assim também é no seu trabalho, assim também é na sua casa, assim também é na sua família, assim também é no teu trânsito, no ônibus onde você viaja, no carro que você dirige, nos lugares que você frequenta, quando você está no shopping, quando você está se divertindo. Assim também é, aonde você chega a presença de Deus. O bom perfume de Jesus está sendo exalado através das nossas vidas, queridos. E isso eu considero para você com toda sinceridade, o meu coração se enche. Eu chego a ficar emocionado, porque isso é um privilégio gigantesco. Ah, se o povo do Antigo Testamento tivesse, eu não sei se tem, eu acho que não, segundo a palavra de Deus, né, não há contato entre os mortos e os vivos, mas se eles entendessem, não é, que hoje essa presença que estava numa caixa, estava numa arca, hoje está em mim, está em você. Gente, isso é algo fascinante. Isso muda toda a história, isso muda todo o tratamento de Deus com a humanidade. Ninguém faz força para exalar a fragrância do perfume que usa. Eu nunca vi alguém pegar um perfume e ficar assim, ó, cheira aqui, cheira, não precisa cheirar não, mas cheira aqui. Ninguém faz isso. As pessoas simplesmente usam o seu perfume naturalmente. E aonde elas vão, aonde elas pisam, as pessoas que estão ao redor sentem o aroma daquele perfume, sentem a fragrância daquele perfume. Eu tenho que falar certo, porque eu fui ler sobre isso, sabe? Eu não vou ficar perturbando você aqui com isso, mas existe aroma, fragrância e essência. E cada um tem uma distinção, tá bom? No caso aqui da gente é fragrância, tá? Então quando você chega num lugar, quando a gente anda num lugar, a gente não faz força para poder exalar o perfume que a gente usa. Assim também, queridos, você vê como a palavra de Deus, ela é sábia. E é por isso que eu e você amamos essa palavra maravilhosa. Porque a palavra, ela diz que também é natural, que por onde a gente passa, por onde a gente esteja, o perfume do conhecimento de Jesus, de viver com Jesus, demonstra que cada um de nós é fácil de se sentir. Nosso comportamento, nossas palavras, nossa educação.
Gente, a gente está vivendo no mundo do eu primeiro. Tem ninguém aqui assim não, né? Já viu aquela coisa do eu primeiro? Outro dia desse eu achei muito engraçado. Eu estava no mercado, né? E aí o mercado estava vazio, né? E eu falei, poxa, peguei minhas coisas e tal, botei numa cestinha, fui chegando próximo ao caixa. E nisso que eu fui chegando próximo ao caixa, veio uma senhora. Quando ela viu que eu ia pro caixa, gente, ela acelerou o passo e... Falei, beleza, minha irmã, fica aí, tranquilo, tô sem pressa, tá tranquilo. Gente, a gente vive no mundo do eu primeiro. Você pede passagem para alguém, o cara não te dá passagem. Você precisa atravessar uma rua, ninguém para. Gente, o cristão é diferente. Tem que ter uma diferença. Sal da terra, luz do mundo, esperança da humanidade. Sou eu e você. Continuamos sendo as cartas lidas, como a gente falou há 15 dias atrás. Continuamos sendo aqueles que são um plano A de Deus, e Deus não tem plano B. Só tem o plano da igreja. É certo que Jesus diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Mas tenha convicção de uma coisa: o plano A de Deus, o plano principal de Deus sou eu e você. Somos nós, igreja do Senhor, imagem de Cristo. Pastor, está difícil de acreditar nisso. É meio complicado, viu? Tem muito cristão por aí. Não olha para isso não, gente. Isso aí tem em todo lugar. E como eu disse para você, você veja como é que o diabo ele é sutil em tentar enganar, se possível, os escolhidos. Eu tenho pensado muito sobre isso. Você tem visto aí, a gente não vai aqui lavar, dizem que roupa suja se lava dentro de casa, né? A gente está vendo aí certos absurdos que estão acontecendo aí dentro do evangelho. Queridos, mas entenda uma coisa: continua tudo aqui, ó, na palma da mão de Deus. E no tempo devido, Deus vai consertar o que precisa ser consertado. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então por que eu preciso ficar... Não, vamos saber disso aqui, não vamos saber daquilo. Ih, ouviu falar do pastor fulano, ouviu falar da pastora ciclana, ouviu falar de não sei o quê. Ih, viu o ministério tal. Gente, eu não sei do que se é porque a gente assiste muito no YouTube, né? Vídeos de pregação, vídeo muito... Não, aparecem certas coisas para mim, né? Outro dia apareceu para mim o cuidado com a igreja da parede preta. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus... Tanta gente sedenta do evangelho. Por onde você vai, nas ruas, nas praças, nas esquinas, nos bares, em tudo quanto é lugar, cheio de gente precisando conhecer Jesus. Gente, eu passei por um lugar esses dias e eu achei muito interessante. Era a festa da padroeira da cidade. E pronto. Era a festa padroeira. Eu não sabia que era a festa padroeira da cidade, mas era a festa padroeira da cidade. Eu vou lá saber que é a festa padroeira da cidade? E estava lá o pessoal fazendo uma missa, não é? E a gente passou no meio da missa. Não fiquei na missa não, tá? Senão depois o apóstolo Renato está frequentando missa, tá? Relaxa. Gente, eu achei muito interessante. Casais, enquanto o padre estava lá fazendo a sua homilia, não é? O pessoal estava sentado lá, abraçado. O pessoal estava atento, o pessoal estava parado ali, cheio de barzinho em volta, cheio de uma porção de gaiofada em volta. Mas as pessoas estavam sentadas ouvindo a palavra. E o padre estava pregando a palavra. Pouquinho que eu pude ouvir, ele estava pregando a palavra. E eu falei para minha esposa, eu falei, tá vendo, Arlene, como que as pessoas estão sedentas da palavra? Olha só, todo mundo aqui sentado, famílias sentadas. Não tinha lugar para sentar não, a pessoa estava sentada no meio fio. Alguns estavam em algumas cadeiras de plástico. As pessoas estão sedentas, queridos. As pessoas estão precisando sentir essa maravilhosa fragrância do amor de Deus que nós podemos exalar, gente. É tempo da gente despertar para isso. É o Espírito Santo que nos capacita a exalar o perfume inconfundível do amor de Deus. Só Ele, só Ele. Eu mesmo, se depender de mim, cada um de nós, gente, você para pensar, cada um de nós temos uma personalidade. Tem gente que é mais agitada, tem gente que é mais lenta, tem gente que é mais pavio curto, tem gente que é mais, não, eu aguento, tranquilo, não, eu tenho paciência. Mas entenda uma coisa, gente, que eu acho muito legal. Apesar das nossas diferenças, mais uma vez eu cito isso para você, graças a Deus que não depende de nós. É o Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo, com todos os seus elementos, que faz exalar em nós o perfume maravilhoso do conhecimento de Cristo Jesus. Comece a viver nessa dependência se você ainda não vivia.
Comece a viver a cada dia com essa oração ao se levantar: Senhor, que hoje seja um dia que eu possa testemunhar do amor que o Senhor tem pela humanidade, que a minha vida possa refletir essa graça, esse cuidado, esse amor, esse desejo de estar buscando, esse desejo de estar abraçando, de estar aproximando a humanidade. Eu estava ouvindo uma explicação, e eu acho muito legal, porque existe um livro chamado que Deus, ele não lembro agora o título dele, mas chama Deus de caçador. Fui caçado por Deus, ou somos caçados por Deus. Mas isso lá no inglês tem uma ideia. E esse caçado é o seguinte: é ir atrás com atenção. E é exatamente isso, queridos. Às vezes a gente pensa que somos nós que encontramos Jesus. Não, eu estava lá, alguém pregou para mim, e eu falei assim: pô, legal, gostei da igreja, gostei desse negócio, vou para a igreja, vou começar a frequentar uma igreja. Foi não, queridos. Foi Deus que te caçou, te conhecia, sabia onde você estava, sabia como que estava o seu coração, sabia que você precisava conhecê-lo. Ele queria te inundar de paz, te inundar de bênção, te inundar com a glória dele. Era Deus que estava fazendo isso. Talvez a gente nem tomasse consciência disso, mas Deus já estava fazendo isso antes mesmo de nós o conhecermos, porque Ele nos conhece, segundo o livro de Salmos, desde o ventre da nossa mãe. É Ele que nos dá o Espírito para que a gente possa viver. Aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que é a continuação do que a gente leu aí, versículo 14, não é? Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Entenda uma coisa: aqui nós vemos que esse perfume é exalado entre os salvos e entre aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Vamos trazer isso para o nosso entendimento daquilo que a palavra diz para nós. Se nós estamos exalando esse perfume entre os salvos, é para quê? Não, eu sou pastor, olha, eu posso ungir com óleo, eu faço isso, eu faço... Não, é para que a gente possa servir o nosso próximo. Entenda isso: eu, você, nós servimos uns aos outros. Eu acho muito legal essa coisa da gente no final aqui, quando a gente acaba a oração, a gente cumprimenta antes de se assentar, a gente dá uma palavra de bênção. Sabe por quê? A gente está servindo uns aos outros, nós somos corpo. Não existe essa de no corpo o olho falar assim: olha, a partir de agora eu vou viver isoladamente. Não existe essa do pulmão falar assim: olha, agora o pulmão esquerdo se vira, dá o teu jeito aí, eu estou cansado, acabei minha carreira, guardei a fé. Não existe. O nosso corpo, ele trabalha todo sincronizado. É algo maravilhoso. Eu gosto de estudar sobre o corpo humano, tá? Não sou médico não, mas eu gosto de estudar sobre o corpo humano. Gente, é uma maravilha, é algo assim fascinante. Você entender todos os processos que acontecem no nosso corpo, que a gente nem toma consciência disso. Assim é a igreja. Então quando a Bíblia diz que nós exalamos esse perfume entre os que são salvos, é por quê? Porque nós estamos ajudando uns aos outros. Existem pessoas que começaram a caminhar no Evangelho agora, não fazem ideia de muitas coisas que para nós já é algo comum, para nós já é algo rotineiro. E não dá, queridos, para eu, pastor Marcos, pastor Ivone, pastor Márcio, pastor Luiz, pastor Cadu e os outros pastores dessa igreja, pastor Pete, todos os pastores dessa igreja, não dá para a gente acompanhar todo mundo de perto. E aí como é que a gente faz então? Você é a resposta. Se coloca debaixo dessa posição para Deus te usar. Que você possa exalar esse bom perfume e dizer assim: irmão, irmã, vamos caminhar? O que você não está entendendo? Ah, eu não estou entendendo esse negócio de batismo no Espírito Santo. Tá, vamos caminhando, eu vou te explicando isso aí aos poucos. Você vai ouvindo o nosso pastor pregar, você vai estar aí aprendendo algumas coisas. Ah, eu não entendo ainda batismo. O que eu preciso fazer? Um curso? Preciso fazer um pós-doutorado para poder batizar? Não, é você. Deus quer usar você também. Renato, você está se eximindo da sua função? Claro que não, gente, de maneira nenhuma. Eu estou aqui pronto para poder atender todo mundo que vier conversar. Mas entenda o seguinte: às vezes não dá para a gente atender todo mundo. Então seja essa pessoa que exala esse perfume. E a palavra continua dizendo que também exalamos esse perfume para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. De que maneira? Dando bom testemunho, falando do amor de Deus, mostrando para as pessoas lá fora que sim, há solução para esse mundo. Gente, quando você vai às redes sociais, eu sou meio implicante com o negócio de rede social, já deu para você reparar, né? Mas quando você vai às redes sociais, gente, tem pessoas desiludidas. Porque o governo, porque o STF, porque não sei o que, porque aquilo, gente, é Deus. Aponta para Ele.
Não é porque do presidente, porque dele, por ele, para ele, não. É para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E as pessoas estão precisando ouvir dessa mensagem de esperança. Existe esperança, existe fé, existe amor, existe um Deus que continua cuidando de todo mundo. E eles não vão ouvir isso lá fora, eles não vão ouvir isso de boa parte da imprensa, eles não vão ouvir isso, não é de algum credo religioso, não, eles vão ver isso de filhos de Deus, de que existe algo diferente, de que existe um Deus que está trabalhando para aqueles que nele esperam. Na Bíblia, o perfume tem vários significados. Primeiro deles, adoração e unção. Quando você vai ao Antigo Testamento, todas as vezes que se falava em unção, se falava de derramar óleo. Não era somente o azeite, também derramavam perfume, que é uma mistura de óleo, essência e alguma coisa mais que eu não estou lembrando aqui agora, mas isso não vem ao caso. E com ingredientes de mirra, nardo e cássia, eram usados para ungir os sacerdotes e ungir os utensílios do tabernáculo. Não era no Antigo Testamento permitido o seu uso nas pessoas, para você ter uma ideia. Como que no Antigo Testamento as coisas eram restritas. Então o perfume, ele tinha essa ideia de adoração, ele tinha essa ideia de unção. Entenda isso. Nós somos adoradores. Você é adorador? Levanta a mão comigo se você quer. Aleluia. Você tem unção de Deus? Aleluia. Então nós temos esse perfume, nós carregamos esse perfume, queridos. Eu e você carregamos esse perfume a cada dia. Aleluia. No Antigo Testamento estava reservado para sacerdotes do tabernáculo, mas hoje eu e você somos sacerdócio santo. Pedro vai falar sobre isso. Nós carregamos essa unção, gente. Isso é importante demais. Pureza e limpeza, derramar perfume sobre os pés de Jesus, como fez Maria, não é? Em João capítulo 12, é interpretado como um ato de gratidão pela purificação e arrependimento dela, simbolizando a limpeza espiritual. Quando a gente exala esse bom perfume de Jesus Cristo, a gente está falando da obra maravilhosa que Deus já fez em nós. Ele nos limpou. Existia muita sujeira, existia muita impureza, existia muita coisa que depunha contra nós, contra a nossa salvação, mas Jesus na cruz do Calvário eliminou todas elas. Somos limpos. Lembra daquela época que ele foi lavar os pés dos discípulos? Sempre o Pedrão, né? Não sei porquê, gente, eu tenho uma similaridade com o Pedrão, eu gosto muito do Pedrão, né? Pedrão, ele era aquele que falava, nem pensava, né? Jesus se abaixa lá, vai lavar os pés de cada um dos discípulos. Quando chega em Pedro, não, Senhor, peraí, vai lavar o pé não, me lava logo o corpo todo. E Pedro, você já está limpo, cara, fica tranquilo, rapaz, é só os pés. Entenda isso, nós já estamos limpos. O sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário já nos limpou. Então hoje nós podemos levar. Você já vê alguém que está sujo, perfumado? Você já viu? Difícil, né? É claro que de vez em quando a gente dá uma, né? Pô, vai em casa correndo, tem que ir para a igreja e não vai dar tempo de tomar banho não. Vamos embora, né? Mas não é comum, não é algo que a gente faz sempre. Entenda isso. Quem usa perfume, quem está perfumado é quem está limpo. Jesus já nos limpou, Jesus já nos purificou. O perfume também fala de valor, fala de oferta. Perfumes caros como nardo eram itens de grande valor, usado como presentes preciosos. Veja, aquela mulher que comprou, gente, foi 1 ano de salário. Para pensar sobre isso. 1 ano de salário era o valor aproximado que ela usou para poder comprar aquele perfume, para poder derramar aos pés de Jesus. Gente, a gente não faz ideia. Você vê que essa passagem ela é tão importante, que Jesus diz o seguinte, que a atitude dessa mulher iria ser replicada durante os séculos. Nós estamos falando dela aqui hoje. Então imagine o quanto isso era importante. Então entenda isso, tem um valor. Esse perfume que eu e você carregamos fala da nossa vida, e a nossa vida é preciosa para Deus, é preciosa para nós, é preciosa para o Senhor. Ela tem um grande valor, ela é muito especial. E fala de oferta. Somos uma maneira que Deus tem de expressar o seu amor aos santos e também aos que ainda não o conhecem. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, você provavelmente já vai conhecer esse versículo, não é? Você já conhece? Diz o seguinte: sendo assim, permanecem até o momento esses 3, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor.
Esse é o perfume do conhecimento de Cristo. Muitas pessoas podem olhar para nós, podem ver fé em nós. Muitas pessoas podem olhar para nós e ver esperança em nós. Olha, ali vai um povo esperançoso, ali vai um povo da fé. Mas quando as pessoas olham para nós e enxergam o amor, não nosso, o amor de Deus, gente, isso muda tudo. Isso muda completamente. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Contudo, o maior deles é o amor. Não é que é um mais importante do que o outro, não. O que ele quer dizer é o seguinte: o que chama mais atenção, o que vai exalar melhor esse perfume é o amor de Deus, que habita em mim e em você. E nós estamos distribuindo ele. Aonde a gente passa, a gente exala esse amor. Aonde a gente vai, a gente exala esse amor. Bem-humorado ou mal-humorado, com qualquer tipo de personalidade, somos nós que estamos levando o amor de Cristo. Nossa vida, queridos, ela é um testemunho. E é verdade que, embora quando algo extraordinário acontece, temos o prazer de compartilhar nosso viver diário, mas nosso viver diário é um testemunho. Deixa eu explicar melhor isso para você. Você está sempre vendo aqui no telão, está sempre vendo nas nossas redes sociais o testemunho de alguém que recebeu um milagre. Isso é muito bom. Esse é algo extraordinário, é algo que não é comum. Ordinário é aquilo que é comum, extraordinário é aquilo que não é comum. Então aquilo que não é comum, gente, faz uma diferença. A gente conta, as pessoas se alegram com a gente fica feliz pelo milagre que Deus operou na vida daquela pessoa. Mas entenda o seguinte: o nosso testemunho é diário, no nosso comportamento. Eu já falei isso, que eu repito mais uma vez. Aonde a gente está, aquilo que a gente faz, que a gente fala, a maneira como a gente se comporta, gente, isso fala muito mais do que às vezes palavras que saem dos nossos lábios. O nosso comportamento, a maneira como a gente vive. Lucas capítulo 24, versículo 48 diz o seguinte: e vós sois testemunhas desses fatos. Que fatos são esses? Os fatos dos milagres de Deus, queridos. Não se esqueça do dia 7 de setembro. Não deixe essa chama apagar. Quantas pessoas foram curadas? Muitos deram testemunho, muitos vieram aqui em cima, falaram. Mas alguns, eu tenho certeza, foram curados e não puderam falar. Mas não se esqueça disso, os milagres continuam acontecendo. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aonde a gente vai testemunhando de Jesus. Somos testemunhas do Senhor, somos testemunhas do Salvador, somos aqueles que estão representando, somos aqueles que estão levando aquela obra maravilhosa de salvação executada há mais de 2000 anos atrás, que o mundo inteiro conhece, mesmo os países onde o cristianismo é proibido, mas eles conhecem que houve um Jesus, houve um Salvador, houve um Redentor, que deu a sua vida para que toda a humanidade fosse salva. E hoje, eu e você temos o privilégio de poder levar essa palavra, de dizer a esse mundo: o milagre continua, Deus continua vivo, Ele quer te salvar, Ele te ama, Ele está sedento, Ele está buscando a você. Eu vi essa semana, gente, aleluia, glórias ao Senhor. Eu vi essa semana, um rapaz estava sendo preso, acusado de crime de ódio, em Londres. Incrível, né? Ele estava pregando o evangelho, ele e o seu pai. E eu não sei qual foi a treta que deu lá. Eu sei que chamaram a polícia estava algemando ele. E ele estava sendo preso. Mas ele estava falando para todo mundo: gente, a todos vocês que estão me olhando, eu quero que vocês entendam, Jesus continua amando vocês. Jesus quer salvar vocês. E uma das mulheres falou assim: mas eu já acredito em Cristo. Ele falou: tá, mas a senhora já nasceu de novo. A senhora já conheceu Jesus de verdade. A senhora precisa conhecer Jesus. E eu achei aquilo ali interessante, ele sendo preso, algemado ali, mas ele não deixou de pregar até enfiarem ele dentro do camburão, né? Vamos dizer assim, do camburão, e fecharam a porta. Em Londres, gente. Outros credos estão lá bem à vontade. O cristianismo está sendo suprimido. Como eu falei, não sei da treta, então não vou defender, né? Nossa responsabilidade, e entenda uma coisa: responsabilidade não é peso, tá, gente? Às vezes a gente pensa em responsabilidade, né? Por causa da nossa cultura, da cultura brasileira, a gente entende como obrigação. Renato, você tem a responsabilidade. A gente tem, eu tenho essa responsabilidade. Não é peso.
Responsabilidade é um dever, tá? E que a cada dia, aonde estivermos, fazendo o que for, testemunhar, exalar o perfume do conhecimento de Jesus. Porque, gente, se as pessoas não conhecerem Jesus através de mim, de você, como é que elas vão conhecer o Senhor? Pare para pensar por um instante que carregamos em nós a alegria. Não é algo que precisa ser de vez em quando, né? Eu tenho esse costume de diferenciar alegria de felicidade. Não é algo que acontece de vez em quando, isso é algo perpétuo. É algo que habita no nosso coração. A alegria de viver para Jesus. Você sabia que a sua vida não pertence mais a você? Ih, pastor, está amarrado, repreendido. O que é isso? Minha vida é minha. Não. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu entrego as minhas vidas em tuas mãos. No tanque, eu morri para a velha criatura e nasci a nova criatura criada por Deus, segundo a vontade dele. Então a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida pertence a Deus. Às vezes a gente quer dominar isso, né? E talvez seja essa a razão de às vezes a gente viver tantas frustrações, tantas dificuldades na nossa vida, porque a gente quer reger a nossa vida como se ela fosse nossa. É claro que Deus nos dá a opção de escolha, né? Se você quiser sair daqui agora, né, pagar uma pizza para o pastor Renato, ótimo, maravilha, fique à vontade, você tem toda a liberdade, mas entenda uma coisa: nossa vida pertence a Ele. Nossas atitudes, nossas escolhas sempre são debaixo da orientação dEle. Quando vamos ao livro de Atos, vemos que os primeiros irmãos contavam com a simpatia de todos. Atos capítulo 2, versículo 47, diz o seguinte: louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade das pessoas que iam sendo salvas. Eles, todo esse povo que vivia a igreja primitiva, exalavam o perfume do conhecimento de Jesus. Por isso as pessoas eram atraídas, por isso as pessoas tinham simpatia com eles, por isso mesmo com medo dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, mesmo assim o povo tinha simpatia. Por quê? Porque eles viam neles a imagem de Cristo, o cuidado do Senhor. Isso era resultado da maneira como eles viviam. Serviço, dever de casa, né? Como nosso querido pastor sempre fala, né? Dever de casa eu vou deixar para você. Leia aí Atos capítulo 2. Você vai ver como é que a igreja começou, como é que eles viviam, como é que era diferente toda aquela dimensão. E concluindo, meus queridos, que o tempo corre. É tempo, irmão, de sermos igreja, mas sermos igreja na vida das pessoas que estão próximas a nós. É tempo de todos os dias, quando a gente acorda, escova os dentes, coloca lá um desodorante, não é? Passa lá um perfume que a gente gosta. Mas é tempo de hoje a gente exalar o perfume do conhecimento de Cristo para as pessoas que estão próximas a nós. Como eu disse, é nítido que a gente vê tantas pessoas que hoje estão sedentas, precisando do cuidado do Senhor. Na palavra, nada é por acaso. Um bom perfume pode mesmo até mudar o humor de uma pessoa. Sabia disso? Estava lendo hoje sobre isso. A igreja, que somos eu e você, é o plano de Deus para que o mundo o conheça. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco, para que a palavra dele continue a ser pregada. Sal da terra, luz do mundo, salvos para salvar, salvos para levar pessoas até Jesus. E o meu desejo, queridos, meu pedido a Deus, é que a cada dia nós possamos estar tão sensíveis à voz do Espírito Santo, que os nossos comportamentos, as nossas palavras, nosso modo de agir diante das coisas dessa vida, possam sempre exalar o bom perfume do conhecimento de Jesus. E que a nossa vida seja sempre um constante testemunho do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Senhor, de verdade, Pai, o meu coração fica alegre demais em saber que o Senhor conta conosco. Em saber, ó Deus, que nós somos a igreja do Senhor. Que o teu nome, Pai, continue a ser glorificado. Que a tua igreja, Senhor, continue, ó Pai, a ser o canal, ó Pai, pela qual as pessoas estão conhecendo a Ti.
Que, ó Deus, possamos te exaltar com a nossa vida, que possamos te exaltar, ó Deus, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, que possamos, ó Deus, por onde nós passarmos, exalarmos o bom perfume de Cristo na vida das pessoas que estão perdidas, que não sabem, Senhor, para onde ir, que têm medo, Senhor, do futuro. Não, Senhor, nós não temos medo do futuro, porque nós conhecemos o autor da vida, o autor da história da humanidade. Assim, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, que os nossos corações estejam a cada dia mais e mais sensíveis, para que o Senhor continue a ser glorificado. Assim te oramos e te agradecemos desde já pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus. Aleluia, que palavra poderosa.